A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Hoje é o nosso 101º dia da nossa leitura anual da Bíblia e eu gostaria de comentar o capítulo 6 e o capítulo 7 do primeiro livro dos Reis. Gente, agora começou um projeto que foi feito por Davi. Davi havia projetado uma casa para Deus. Ele falava assim: olha, eu habito num palácio bonito e Deus não tem onde habitar. Só que Deus não permitiu que Davi fizesse uma casa para ele. E aí a palavra de Deus foi que o seu filho seria o próximo rei e ele sim construiria o templo, né? E aqui a gente está na história da edificação do templo e na edificação do palácio do rei Salomão. Vamos começar com o templo. O templo de Salomão, ele foi construído após 480 anos da saída do povo de Israel do Egito. E 4 anos após Salomão começar a reinar. Salomão herdou um reinado com muita paz, com muito dinheiro, e ele multiplicou em muitas e muitas vezes a quantidade de dinheiro. Por isso que tudo que se refere a Salomão parece que era um exagero, era algo assim acima do normal. Por exemplo, o templo ele demorou 7 anos para ser construído, e esse templo ele foi dividido em 3 partes. Ele tem o átrio, que é a parte que é o pátio externo. Ele tem nesse templo o santo lugar, e ele tem nesse templo os santos dos santos, que era onde ficava a Arca da Aliança. Por isso que quando Salomão ele vai construir o templo, as pedras são preparadas fora do templo, e quando elas chegam para ser construídas, elas são montadas pedra sobre pedra, de forma que não havia nenhum barulho de ferramenta, de martelo ou de material metálico. Era uma coisa incrível, era uma coisa assim de encaixe. Agora não se sabe como isso aconteceu, não é? Como eu disse, a vida de Salomão sempre foi um exagero em relação às suas particularidades. O tamanho do templo ele não era muito grande em relação ao que nós vemos hoje. Ele tinha 27 metros de comprimento, 9 metros de largura e 13 metros e meio de altura. E o interior ele é descrito com uma das decorações de painéis elaborado no templo, né? Então a gente percebe que esse templo ele foi muito bem feito, e tudo com muito sacrifício, com muita vontade de Deus. Deus ele desejava tanto essa construção desse templo, que quando ele terminou a construção, a Shekinah de Deus, a glória de Deus veio sobre o templo, que como uma fumaça que foi envolvida, nenhum dos sacerdotes conseguia ficar em pé. Nenhum sacerdote conseguia ficar em pé no momento que foi inaugurado o templo. E como uma ordem de Deus, todo judeu do sexo masculino, ele tinha que pelo menos 3 vezes nos períodos de festas, ele era obrigado a ir 3 vezes no mínimo por ano no templo. Então o templo ele era muito movimentado. E esse templo que chama mais atenção é que ele aponta para Jesus. Lá no Evangelho de João, no capítulo 2, no versículo 19, havia uma idolatria com o templo. E Jesus se identifica com o templo quando Jesus fala assim:
vocês estão vendo esse templo? Eu vou destruir esse templo, mas estava falando do templo dele mesmo. Eu vou destruir esse templo e em 3 dias eu o reconstruirei. E aí os religiosos começaram a falar: mas tem muitos anos que esse templo foi feito, você vai reconstruir em 3 dias? Então, esse templo ele aponta para Jesus. Então, ele realmente é muito especial. Essas particularidades que Salomão teve de construir o templo. Aí tem um homem que foi da tribo de Naftali, que o seu pai não era judeu, mas a mãe era judia. Ele foi contratado para ser o artífice de peças de bronze. Então tinha-se dentro do templo algumas construções de bronze muito bonitas. Então tudo isso agradou o coração de Deus. E no capítulo 7, a gente vê também, não com menos luxo, foi construído um palácio. Mas que palácio! Nenhum rei tinha um palácio tão belo quanto o palácio de Salomão. Para você ter uma ideia, havia jardins, havia a beleza das poesias, a sabedoria de Salomão. Ele pede para construir um templo, um palácio, e dentro desse palácio havia uma casa para sua esposa, que era filha de Faraó. Como eu disse ontem, ele era muito inteligente. A casa dele, o palácio, ele demora 13 anos. O templo demora 7. O palácio demora 13 anos para ser construído. E é um magnífico palácio. Ele tinha grandes cômodos, uma das construções mais lindas, bosque. Então, era uma coisa assim realmente muito rica para aquele tempo e para aquele momento. Hoje não, hoje nós temos mansões lindas também, maiores do que o palácio do rei Salomão, mas para aquele tempo era algo formidável. Então, o que a gente pode aprender com isso? A gente pode aprender que o culto ao Senhor, ele não pode ser a nossa vida. O culto que eu falo é o nosso culto racional. Nossa vida não pode ser uma vida bagunçada. Deus tem um padrão. Seja um padrão de beleza externa, mas principalmente de beleza interna. Deus, apesar do templo ser uma coisa magnífica, Deus ele falou o seguinte: olha, eu só vou estar no meio de vocês. Olha só, presta atenção. Eu quero estar no meio de vocês, mas eu só vou estar no meio de vocês se vocês cumprirem 3 coisas. Se vocês guardarem os meus mandamentos, guardar a palavra de Deus, se vocês guardarem os meus estatutos, quer dizer, aquilo que Deus deixou escrito de uma forma clara, e se vocês guardarem, executarem o juízo de Deus, não apenas observar, mas serem práticos do juízo de Deus. Aí sim, aí Deus vai viver no meio do povo. Então Deus ele dá mais honra para a atitude do que necessariamente para o templo, né? Então que coisa especial. Então que você possa ser o templo do Espírito Santo, é onde Deus quer morar. Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Ele habita em você e em mim. E assim é a nossa vida em Deus. Que Deus te abençoe e tenha uma excelente leitura.